Um jovem, na época com seus 16 anos, ficou conhecido como Maníaco da Cruz devido ao jeito que as suas vítimas ficavam. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do serial killer Jonathan. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você já é inscrito nesse canal, seja mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, ainda não sei o que você está fazendo aqui, ainda não se inscreve nesse canal. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Ah, gente, e se você gosta de short, vem aqui no canal toda quinta, sábado e domingo que terá um short a partir de 1h da tarde. Um short bem interessante e sobre curiosidades, sobre crimes, enfim, bastante coisa. Esse vídeo, ele é sugestão de um inscrito aqui no canal, que eu vou deixar o comentário aparecendo aqui em algum lugar da tela. Muitíssimo obrigado! E se você quer que eu fale sobre algum caso criminal, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer o mais rápido possível. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do Maníaco da Cruz, um serial killer de 16 anos. Com 16 anos ainda tava no ensino médio. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Infelizmente, eu não consegui achar tanta coisa sobre a infância de Jonathan, mas pelo que eu pesquisei, antes dele se tornar um serial killer, ele já era conhecido por ser uma pessoa bem estranha. Ele costumava dormir em cemitérios, que só aí já é bem estranho, porém ele também tinha um interesse mórbido por necrofilia, sangue e até mesmo serial killer. Essa parte eu não entendi porque é mórbido, porque eu tenho interesse em serial killer e não quer dizer nada. Porém, em algum determinado momento da sua vida, ele se tornou o líder da sua própria seita que adorava o Satanás. Gente, mais uma vez o Satã aparecendo aqui no vídeo. Deus me livre. No ensino médio, ele foi descrito pelos professores e até pelos colegas como sendo uma pessoa tranquila e que gostava de ficar na dele. E até que tirava algumas notas bem boas. Pelo visto, ele era racista, já que ele gostava de intimidar os alunos negros, chamando eles de inferiores. Jonathan teria se interessado por matar pessoas depois que ele leu sobre Francisco de Assis Pereira, um serial killer que agiu em São Paulo. E eu acho que eu tenho até um vídeo bem antigo aqui no canal falando sobre ele. Eu vou deixar aqui na descrição para depois desse vídeo você dar um pulinho lá. Ah, gente, detalhe. Pelo visto, ele tinha em seu quarto um cartaz desse serial killer. Aí sim fica meio mórbido. Além de tudo isso, Jonathan considerava ele como seu rival e prometeu matar mais pessoas do que ele. Exatamente. E agora que eu dei esse breve resumo sobre quem era Jonathan, já que eu não consegui achar tanta coisa sobre ele, eu vou falar sobre seus crimes. Os crimes de Jonathan Celestrino, mais conhecido como Maníaco da Cruz, aconteceu na cidade de Rio Brilhante, em Rio Grande do Sul. Esses crimes aconteceram em 2008, e nessa mesma época, Jonathan tinha apenas 16 anos de idade. Jonathan abordava a sua vítima com uma faca na costela, ameaçando ela de morte, e depois ele fazia um pequeno questionário de 2 perguntas, que era como era a relação sexual dela e como era a relação dessa pessoa com Deus. E a partir dessas 2 perguntas, ele fazia um pré-julgamento se iria matar a pessoa ou não. Se ele julgasse essa vítima como sendo uma pessoa impura, ele simplesmente matava ela e deixava o corpo em um formato de cruz. A primeira vítima foi um pedreiro, Catalino Cardena, de 33 anos. Ele foi encontrado morto num terreno baldio na rua Mohammed Ali, no centro da cidade. Segundo a perícia, essa primeira vítima teria morrido de asfixia e também de uma facada no coração. E em seu peito estava uma sigla que praticamente se tornou a assinatura do Maníaco da Cruz, INRI, que em tradução significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E no dia 24 de agosto, o mesmo dia do assassinato anterior, foi feito uma nova vítima. Essa menina se chamava Letícia Neves de Oliveira, de 22 anos. Segundo a sua mãe, ela disse que sairia para encontrar com os amigos. Porém, praticamente 40 metros depois da casa dela, ela foi abordada pelo Maníaco da Cruz. Seu corpo foi encontrado no cemitério de São Cristóvão. Essa cena deixou os moradores e até mesmo a polícia local bem assustados. Letícia foi encontrada despida em cima de um túmulo, com os braços abertos e as pernas juntas, como se estivesse sendo crucificada. Dessa vez, o Maníaco da Cruz não deixou a sua assinatura, que era uma cruz, porque ela já tinha uma tatuagem em forma de cruz em seu peito. O legista atestou que a vítima foi asfixiada pelas próprias mãos do serial killer. As mortes e a forma brutal de como os assassinatos aconteceram deixaram os moradores e a polícia local bem assustados. E apesar desses assassinatos anteriores, a polícia ainda não tinha admitido para o público
que se tratava de um serial killer, porém os moradores já desconfiavam disso. E a população, com medo de o assassino matar mais uma vez no dia 24 do próximo mês, as pessoas fechavam as suas portas, as mães não deixavam os seus filhos saírem. Simplesmente no dia 24 a rua ficou um deserto. Porém, o show de uma dupla sertaneja aconteceria no local, nesse mesmo dia. E apesar do medo da população, algumas pessoas se arriscaram a ir no show. E uma delas foi a Carla, a única sobrevivente do Maníaco da Cruz. Carla foi junto com a sua amiga também de 17 anos, decidiram ir no show. E quando uma delas decidiu ir embora, Carla foi até um orelhão, já que ela não tinha crédito no seu celular, e ligou para a mãe para pedir que alguém a buscasse. E quando ela estava esperando essa pessoa vir buscar ela foi abordada pelo Maníaco da Cruz. Ela descreveu o assassino como sendo um homem jovem que usava roupa preta, uma capa preta, seus lábios e seus olhos e até mesmo a sua unha também estavam pintados de preto. Quando ela percebeu, ela estava sendo abordada com uma faca na sua costela e ele simplesmente falou para seguir em frente, agindo naturalmente. Depois de algum tempo, eles andando, eles encontraram uma obra e eles foram até essa obra e lá começou um interrogatório. Depois de muito tempo se interrogando, praticamente 2 horas, a mãe não parava de ligar para o celular da filha para saber aonde ela estava. E nesse mesmo momento, o Maníaco da Cruz virou para ela e disse que ela era uma pessoa ingênua e que a família dela deveria a amar muito. E ela foi solta, sendo a única sobrevivente do Maníaco da Cruz. Dessa vez, o Maníaco da Cruz não esperou chegar no dia 24 de outubro, mas sim no dia 7 de outubro de 2008. Nesse dia, o corpo de uma mulher foi encontrado em uma casa em construção. Essa vítima se chamava Gleice Kelly e tinha 13 anos. E novamente, o corpo da vítima foi encontrado em uma forma de crucificação, além de estar sem a camisa e sem o seu sutiã. Esse já era o 3º crime com as mesmas características dos assassinatos anteriores. E isso fez com que a cidade de Rio Brilhante confirmasse que ela estava sendo atacada por um serial killer. O pânico se espalhou pela cidade e com isso surgiu alguns boatos. Principalmente o boato de que, ao lado dos corpos das vítimas, estava escrito um bilhete com 7 nomes, ou seja, as 7 próximas vítimas. Porém, a polícia negou a existência desse bilhete. E agora que eu falei sobre o crime, eu vou falar um pouco mais sobre a investigação. A polícia não tinha nenhuma pista para poder descobrir quem era o autor dos assassinatos, e muito menos eles tinham algum suspeito. A principal linha de investigação que a polícia estava seguindo era que os crimes eram feitos por uma seita satânica. Porém, não tinham provas para provar isso. E com a pressão da população e da imprensa, a polícia local decidiu pedir ajuda para o Serviço de Investigação Geral do município vizinho. A investigação começou um pouco antes do 3º corpo ser encontrado. As únicas coisas capazes de dar alguma luz foram encontradas na 3ª cena do crime, que foi uma cruz e um bilhete com letras soltas, que formavam a palavra inferno. E com a descoberta desse 3º corpo, a imprensa e a população pressionou ainda mais as autoridades. Mas o que a polícia não sabia era que a prisão do maníaco estava muito mais próxima e viria de um lugar onde ninguém suspeitaria, do Orkut. A polícia começou a investigar um comentário deixado na página do perfil de Gleice. E o nome desse usuário era Dog Hell. Eles começaram a investigar esse comentário devido a ele insultar alguns amigos e até mesmo a Gleice. E quando eles clicaram no perfil Dog Hell 666, eles encontraram no álbum de fotos algumas fotos bem sinistras. Tipo fotos em cemitérios, simulações de ritos satânicos e também simulações de morte. Fora também algumas comunidades que o suspeito participava. E essas comunidades começaram a chamar a atenção da polícia. Essas pistas foram importantes, mas não suficientes para poder incriminar alguém. Então, o telefone de Gleice foi investigado e descobriu que um número ligava para ela repetidas vezes, mesmo depois de morta. E adivinhe só, esse número pertencia a um jovem de 16 anos. E como já suspeitavam quem era o usuário do Dog Hell, era a mesma pessoa que tinha o número que ligou para Gleice. E então, no dia 9 de outubro, às 2 da madrugada, a polícia bateu na porta da casa de Jonathan e o prendeu. No seu quarto foram encontradas algumas coisas bem sinistras, como um pôster do Maníaco do Parque, um canivete sujo de sangue,
além da blusa de Gleice e pulseiras de Letícia. Fora também alguns recortes de jornais sobre o caso. E na hora do interrogatório, a polícia ficou boquiaberta com a frieza do garoto. Jonathan dizia que não sentia remorso algum e também planejava matar novamente. Segundo o próprio Jonathan, ele matava as pessoas porque elas acreditavam em Deus, mas não seguiam os seus ensinamentos. Jonathan foi preso em 2008 e, segundo a lei brasileira, ele poderia ficar preso apenas até em 2011, onde ele completaria a sua maioridade. E então ele foi internado para uma instituição de jovens infratores. E de acordo com um laudo psiquiátrico feito na época, Jonathan tinha traços esquizofrênicos, embora não possuísse essa doença. E segundo o próprio psiquiatra, Jonathan não deveria ser reinserido na sociedade porque ele tinha grandes chances de matar novamente. E aí aconteceu uma coisa bem chocante, que foi a fuga da prisão. Jonathan fugiu da prisão no dia 3 de março de 2013, durante a madrugada. Porém, esses funcionários só foram descobrir isso no outro dia, quando eles foram contar às pessoas. E como a polícia desconfiava que Jonathan tinha fugido para além da fronteira, eles decidiram comunicar às autoridades do Paraguai para que soltassem um alerta dizendo que Jonathan tinha fugido. E então, todo mundo, todos que tinham um comércio, tipo hotel, tinham que registrar os nomes das pessoas. E foi aí que no dia 29 de abril de 2013, Jonathan foi preso. E por mais que seus advogados de defesa tentassem alguma liberdade para ele, o juiz do caso não deu, pois seria praticamente assinar uma sentença de morte para o garoto, já que ele não teria nenhum outro lugar para ir e ele teria que voltar para a cidade. E com certeza os moradores dessa cidade o matariam. E então o juiz decretou que o Estado deveria dar alguma providência, algum lugar seguro para que Jonathan pudesse viver. Ou seja, isso tudo indica que ele não será reinserido na sociedade nem tão cedo, embora já saiu uma matéria falando que ele fez faculdade e está tendo planos futuros. Mas enfim, né, é o Brasil e infelizmente as pessoas esquecem do que aconteceu e vão perdoar. Mas então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu acho mega importante a gente trazer esses casos de pessoas, de jovens, que cometeram algum delito, porque traz uma reflexão pra gente, principalmente se a gente tem algum parente que sofre com alguma doença, que sofre com alguma coisa dentro da sua casa, com alguma pressão psicológica, é bom a gente procurar uma ajuda psiquiátrica. Até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.